sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, meu Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Olá, graça e paz de Jesus de Nazaré. Que bom que você está aí, que bom que nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, glorificarmos o nome dEle. E neste momento, para a abertura do nosso culto de adoração a Deus, de louvor a Deus por tudo aquilo que Ele é, de gratidão a Deus, eu gostaria de ler com você um salmo muito conhecido, que é o Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar neste momento? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus da vida, porque como ovelhas nós sabemos que temos um pastor que cuida de nós. Sabemos que temos alguém que nos mostra e nos direciona o caminho. Obrigado, Pai amado, pela Tua presença, que nos livra dos perigos da vida, que nos livra, Senhor Deus, das coisas ruins que acontecem. Obrigado, Pai, pela Tua santa presença no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é digno de ser adorado e glorificado, porque o Senhor simplesmente é. Graças te damos por este momento e pedimos que o Senhor esteja conosco agora, nos abençoando, porque precisamos de Ti para isso. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. No segundo momento do nosso culto, nós costumamos ter o nosso momento de confissão de pecados. E é para isso também que eu te convido a ler comigo no livro de Atos, no livro de 1 Pedro, na verdade, 1 Pedro, capítulo de número 2, nós leremos dos versos 19 até o verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência?
Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Foi através da morte de Jesus que os nossos pecados foram perdoados. A luta pelo pecado deve ser algo que nós deveríamos ter de forma séria na nossa vida, de uma forma muito intensa. Tratar o pecado como ele merece ser tratado, merece ser combatido, porque é aquilo que nos afasta de Deus e faz mal para o nosso próximo. Por isso, neste momento, tenhamos um tempo de oração, aí mesmo como você está, e confiemos na nossa oração de que Ele perdoa os nossos pecados. Por isso, peça a Deus agora e tenha um tempo de oração, pedindo ao Senhor o perdão pelos pecados que temos praticado. Nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante de Ti para reconhecer que somos pecadores, carentes da Tua graça. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos abençoando, cuidando de nós, para que sejamos dia a dia transformados pela ação do Teu Espírito. Fica conosco, Pai. Não permita que sejamos controlados pelos nossos desejos, pelos nossos prazeres, pelos nossos olhares, mas que seja o Teu Espírito Santo que nos molde, que nos mostre o caminho a ser trilhado, e que cada dia mais pareçamos mais e mais com Cristo Jesus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa em nome de Jesus a nossa omissão. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a nossa vida, pedindo ao Senhor que o Senhor nos perdoe. E dê-nos o sentimento, Pai, de que podemos levar a vida adiante a partir de agora e amanhã, sabendo que o Senhor nos perdoa e a culpa que estava sobre nós foi retirada. Obrigado, Pai, por esse milagre, por essa bênção, por essa maravilha que o Senhor fez por nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, apesar de não estarmos reunidos, também celebramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Celebramos a Deus também com gratidão, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele que coloca o alimento, o pão de cada dia, é Ele que permite com que nós nos vistamos, com que tenhamos uma casa para morar, um pouso, que não estamos ao relento, não estamos largados neste mundo, mas Ele nos sustenta em todas as áreas, inclusive na área material. É por isso que eu gostaria agora também de convidar você a fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas através dos meios eletrônicos, seja por transferência, seja por DOC, mas mantenha esta obra do Senhor aqui neste local. Com a sua contribuição financeira, pessoas são auxiliadas. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis nesses dias e precisarão da nossa ajuda para estendermos a eles o nosso braço, como se fosse o próprio braço de Deus, para sermos generosos e compassivos com aqueles que sofrem. A contribuição também tem como primazia a característica de que, quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, nós
temos dentro de nós um trabalho sendo realizado. É o trabalho do desapego às questões materiais. Precisamos, dia a dia, nos lembrarmos que precisamos depender única e exclusivamente de Deus e que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe e cuida de nós em todos os momentos. Ao praticarmos a generosidade, nós abençoamos pessoas, abençoamos vidas, colocamos o nosso ganho à disposição do reino de Deus. Por isso, eu peço a você que neste momento esteja em espírito de oração e também nós iremos fazer um pedido de intercessão pelas famílias que passam por momentos difíceis na sua área financeira. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti para Te agradecer pelos dízimos e ofertas que já foram entregues e que serão também posteriormente entregues ao Senhor. Te agradecemos pelo sustento na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nunca nos desampara. Oro e intercedo pela vida daqueles irmãos que passam por momentos difíceis na área financeira. Especificamente por conta, Senhor Deus, desta pandemia que fez com que muitos comércios fossem fechados. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que este tempo se abrevie. Nós clamamos ao Senhor para que isso passe o quanto antes, para que novamente as nossas atividades sejam retomadas e que nesse intervalo de tempo o Senhor cuide de nós, em todos os momentos e nas mais diversas áreas da nossa vida. Fica conosco, Senhor, fica conosco e que nós sintamos a Tua doce presença em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E de forma especial são os últimos pedidos de oração que nós iremos fazer no dia de hoje. Oremos pela mãe do nosso irmão Rinaldo, que ainda se encontra internada na UTI, e também pelo nosso irmão Armírio, que está ainda internado e precisará ainda receber alguns resultados para sair do hospital. E depois disso ainda terá que fazer um procedimento no coração. Isso posteriormente. Por isso, a saúde dele inspira cuidados. E eu peço para você que você também esteja em oração pela vida dessas duas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Graças a Deus, porque temos um Deus bom e neste momento nós iremos ter o privilégio de, como congregação, unidos que somos em Cristo Jesus, louvarmos ao Senhor com alegria. Louvemos ao Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, um Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar
és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Obrigado, Senhor, que podemos acreditar que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Obrigado, Deus. Por isso cantamos a Ti, que é poderoso, é poderoso. Louvamos o Teu nome, Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Adore ao Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. A Ti que está sentado, que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. A Ti toda a honra, Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
presença real em nossas vidas, Senhor. Sua presença é real. Aqui neste lugar, em nossos corações, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. A ti, sua presença é real, sua presença é real. Aí na sua casa, aqui neste lugar, no seu trabalho onde você está, sua presença é real. E é real porque o Senhor habita pela fé em nossos corações, aqui neste lugar. Por isso adoramos a ti, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti. Senhor, nós agradecemos a ti porque podemos louvar e te adorar. Pai, por quanto tempo andamos pela vida buscando uma maneira de poder encontrar a ti, ó Deus, de poder estar contigo, mas quando o Senhor nos chamou em Jesus, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu perdão dos pecados e assim pudemos fazer o que muitos gostariam, que é celebrar, adorar e louvar o teu nome. Fala conosco, Senhor, também através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. E hoje o Anderson nos entregará a palavra do Senhor, o Anderson que é candidato oficial ao Ministério da Palavra, um processo já para licenciatura. Então nós queremos que ele também esteja nos abençoando com o recado do Senhor para as nossas vidas nos dias de hoje. Oremos, Anderson. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela vida do Anderson, pela sua família, pelo seu ministério também aqui na igreja, como ministro de louvor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ele tem se colocado à tua disposição. E neste momento pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a nossa vida, para que assim consigamos refletir, entender e compreender daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmão, irmã, como você está? Espero que você esteja bem, esteja se cuidando nesses dias tão diferentes que estamos aprendendo a viver. E em meio a tudo isso, nós temos esse privilégio, temos essa grande dádiva, que é poder meditar, poder ouvir, poder estar com o Senhor, ouvir e poder, de fato, aprender da sua palavra. Então eu gostaria de te convidar, eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versos de 8 a 10, o livro de Efésios, o capítulo 2, dos versos 8 a 10. Nós vamos ler esses 3 versículos. Então acompanhe, por gentileza, a leitura da palavra de Deus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco, ilumina o nosso ser através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Por volta do ano 129 a.C., a cidade de Éfeso foi conquistada pelos romanos e tornando-se a capital e a principal cidade da Ásia Menor. Era identificada como uma cidade próspera. Era uma cidade onde o comércio, onde a vida era efusiva, era grande, era movimentada. Destacava-se também por ser uma cidade extremamente religiosa. Uma cidade que aliava, inclusive, a religião, turismo e comércio. Como, por exemplo, os irmãos devem recordar o episódio que acontece em Atos, onde os devotos da deusa Diana ou Artemis movimentaram-se contra os discípulos do Senhor. Identificada então como a deusa da fertilidade. As cartas aos Filipenses, a Filemon, as cartas aos Colossenses e a carta aos Efésios formam um grupo conhecido como as cartas do cativeiro, o período onde Paulo estava preso e escreve então essas 4 cartas. As 3 primeiras, acreditamos que possivelmente foram escritas entre o ano de 55 e 57. A carta aos Efésios é fruto de uma longa e amadurecida meditação teológica de Paulo. Ali Deus reúne todos os homens, na paz e na unidade. Ali, excluindo qualquer separação de raça ou de origem religiosa. Inclusive, alguns estudiosos afirmam que a tônica teológica desta carta está na eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, tendo temas como unidade, temas como a igreja, o mistério de Deus, a igreja, o único corpo, ou um único corpo, o fundamento do edifício da igreja, que é Cristo, e outros mais. Paulo queria corrigir algumas distorções, alguns vícios estruturais que estavam se apresentando naquelas comunidades, na igreja em específico em Éfeso, pois apresentavam aquele padrão que vivia na sociedade daquele tempo, estavam migrando para dentro das relações da igreja. Entretanto, este texto que lemos é um texto muito caro, precioso para a tradição reformada. Especialmente o verso 8 que lemos, que diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto embasa o princípio, o grande princípio, dentre das 5 solas conhecidos pela
reforma protestante, mas um deles é a sola gratia, somente pela graça. E esta foi inclusive a revolução experimentada por Martim Lutero, quando meditava nas Escrituras. Ele compreendeu que a salvação não era por obras humanas, mas pela graça mediante a fé. Todo crente que foi alcançado por Cristo, grato, alegre, lança inevitavelmente as seguintes perguntas: como posso agradar e servir melhor a Deus? Ou qual o caminho que eu devo seguir? Ou ainda, quais coisas das que eu tenho feito têm agradado ao Senhor? E eu quero, através dessa meditação, que nós possamos refletir em duas compreensões que podem nos ajudar a servir e agradar melhor a Deus. A primeira compreensão é que a salvação é dom de Deus. O verso 8 que lemos, no início diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a palavra sozo, no grego, que é salvação, a palavra é sozo, tem o significado de manter seguro, de resgatar do julgamento messiânico. Podemos dizer que a graça de Deus nos mantém seguros e salvos do juízo, da condenação de Deus, o qual nos é merecido por causa do pecado. Numa etapa de quem gosta da parte técnica da teologia, que é a exegese, nós fazemos a comparação das traduções. E entre algumas traduções que eu fiz a comparação, tem a Bíblia Pastoral, que abre o versículo 8 dizendo assim: de fato, vocês foram salvos pela graça. Precisamos compreender que a salvação é uma obra da graça de Deus, ou seja, as nossas obras, atitudes, escolhas, acertos e erros não são para a salvação. De modo que a salvação é obra única, unilateral, cabal e completa de Deus em Cristo pela sua graça. No livreto Perseverança do Crente, na lição sobre a salvação, que leva o título Livres do Medo, Certeza da Salvação, tem uma metáfora muito interessante, a metáfora dos náufragos e do barco salva-vidas. Imagine os irmãos que certo barco, cheio de pessoas, de tripulantes, sofre um naufrágio. E estes então caem no mar, estão a ponto de morrerem afogados, estão desesperados, estão nadando para todos os lados e não conseguem se salvar. De repente vem um barco para salvá-los. E esse barco joga então as boias amarradas em cordas. E claro que todos aqueles que estavam nessa situação de naufrágio ficam felizes, mas têm que se esforçar para chegar até essa boia que foi lançada pelo barco salva-vidas. Agora a grande questão, irmãos, é que por mais que façamos força, por mais que nademos, por mais que seguremos a boia, por mais que joguemos toda a nossa energia, nós não somos salvos por causa da nossa energia, por causa da nossa força, por causa daquilo que projetamos. Nós somos salvos por causa do barco. Dessa forma, irmãos, nós precisamos compreender que não é pelo esforço, não é por aquilo que trabalhamos, não é por aquilo que fazemos, mas a salvação, a boia que está presa àquela corda que nos levou até o barco, é a graça de Deus. Falar sobre isso pode ser repetitivo e até certo ponto enfadonho para quem já compreendeu o conceito da salvação pela graça e não por obras. No entanto, ainda existem muitos crentes que, no íntimo, pensam que podem barganhar com Deus, podem comprar a salvação com a sua obediência, com o seu plano infalível de leitura bíblica, com as suas devoções a Deus, jejuns e sacrifícios, com a sua fidelidade financeira e moral. Todas essas coisas, irmãos, têm o seu valor. Mas nenhum valor tem
para a salvação. O reverendo Abival Pires da Silveira, que foi presidente da nossa denominação por anos e já na glória, em seu sermão sobre a graça, que foi publicado na revista O Estandarte este ano, na página 41 e 40, ele afirma, numa linguagem redundante, a graça é de graça, a graça é benevolência gratuita, aleluia por isso. Portanto, não tem como nós agradarmos mais ou menos a Deus com as nossas ações, ou ainda alcançarmos mais salvação por causa delas. Precisamos compreender que o descanso grato na graça de Deus é que nos salva, e que as nossas atitudes não mudam essa realidade. A segunda compreensão que eu quero que nós reflitamos nesse momento, é que as boas obras foram criadas por Deus. O verso 10 do texto que lemos diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra obra, no grego é ergon, de energia, é palavra que está associada a esforço, ou seja, o trabalho, o esforço, o negócio que alguém está ocupado. Irmãos, na Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje, o versículo 10, ela escreve assim, a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Olha que interessante. Portanto, as boas obras não são resultado do nosso esforço. As boas obras não são resultado daquilo que nos ocupamos, de modo que estejam voltadas para nós, para os nossos interesses egoístas. Eu trago aqui a voz do reformador João Calvino para a nossa reflexão, quando ele diz o seguinte, boas obras são, na verdade, somente quando feitas na fé em Cristo e na comunhão com Cristo. Isso está nas Institutas de Calvino, no capítulo 14. Já na Confissão de Fé de Westminster, na seção 1 e 2, tem a seguinte afirmação, boas obras são só aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Logo, irmãos, podemos concluir que as boas obras foram criadas por Deus. As boas obras não são criação nossa. Existem somente a partir de Cristo, em Cristo e por Cristo. Eu quero fazer aqui uma menção a dois outros textos, para que possamos afunilar um pouquinho mais a compreensão de obras. Em Romanos, no capítulo 12, o verso 2, diz assim, não vivam conforme o padrão deste mundo. Bem como o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 16, diz que por tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Tudo aquilo que realizamos com fim em nossos desejos egoístas não são boas obras. E isso não quer dizer somente que o bem feito na terra vem daqueles que se dizem crentes ou de instituições sociais e assistenciais cristãs. Isso quer dizer que toda boa obra feita em consonância com a obra de Cristo, com a vida de Cristo, com a maneira com que ele vivia e de acordo com a palavra de Deus, esta sim é uma boa obra. Ou seja, quando um crente, uma instituição que se diz seguidora de Jesus, mas em suas palavras e nas suas ações existe ódio, vingança, favorecimento socioeconômico, religioso, existe mentira, inveja, preconceito, maldade ou coisas semelhantes a estas, como dizia o apóstolo Paulo, estas não são boas obras. Ou ainda quando um líder, quando um governante que diz fazer o que faz em nome de Deus, mas na verdade é para valorizar, é para beneficiar os seus pares ou a si mesmo, e fazendo o povo sangrar, sofrer em situação econômica cada vez mais fragilizada, não age conforme as boas obras que foram criadas por Deus. Por esta razão, o nosso Senhor Jesus afirmou, pelos frutos
os conhecereis. E esta afirmação nasce do diálogo que Jesus tinha com líderes judeus da época. Jesus estava dizendo das obras que eles realizavam. Esta segunda compreensão nos ajuda a avaliar as nossas atitudes. Como estão as nossas escolhas? Quais os caminhos que temos seguido? E eu parto para a conclusão deste sermão lembrando das palavras de um presbítero que eu admiro em Cristo, que sempre diz: eu não preciso perguntar para Deus qual o caminho escolher, eu preciso conhecer os caminhos de Deus que já são abençoados. Irmãos, o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, no seu livro Não se Desespere, no capítulo 1, que leva o capítulo do mal será queimada a semente, ele diz que semente, sim, pois é potência, é possibilidade. Somente a semente pode virar planta, ou árvore, ou fruto, ou flor. Então, irmãos, qual é a planta, qual é a árvore, qual é a flor e o fruto que eu e você temos produzido? São as mesmas de Cristo? Podemos responder então, depois desta meditação, a pergunta feita no início deste sermão: como posso agradar e servir melhor a Deus? O crente precisa então olhar para a sua vida, ver a Cristo em suas atitudes, ver a palavra de Deus em suas ações e decisões, ver que as suas escolhas estão refletindo os valores do reino e não o padrão opressivo, egoísta, separatista e vil deste mundo. A minha oração é que eu possa escolher sempre por estas boas obras, andar neste caminho ao qual o Senhor já preparou para mim antes da fundação do mundo, deixando sementes, árvores, flores e frutos de Cristo por onde eu passar. Se esta também é a sua oração, este é o seu desejo, nós vamos orar nessa hora, pedir a misericórdia, pedir a ajuda do Senhor, para que possamos viver esta realidade. Nesse momento, onde você está, ore comigo. Querido Deus, nós ouvimos a Tua palavra, compreendemos que as nossas atitudes não são para a salvação, compreendemos que a salvação é fruto da Sua graça para conosco e que precisamos sim agir de maneira que seja consonante com a Sua obra, a obra de Cristo enquanto vivo e quanto expressa na palavra de Deus. Perdoa-nos, Senhor, tenha misericórdia, porque por vezes temos escolhido ao contrário, temos escolhido de forma egoísta, temos escolhido de maneira a ganhar benefício próprio, seja por prazeres, seja por soberba, seja por egoísmo, seja por qualquer outra ação que não esteja correspondente à vida do Senhor. Pai, nós pedimos perdão, pedimos a Tua misericórdia. Acima de tudo, sabemos que o Senhor nos perdoa e que o Senhor é misericordioso. Mais do que isso, Senhor, também pedimos que o Senhor nos ajude a que possamos enxergar quais são estas boas obras que Cristo fez, para que possamos ser mais solidários, inclusivos, que possamos ser daqueles que amam, daqueles que doam, daqueles que se importam, daqueles que estão preocupados com a necessidade dos outros, daqueles que, tendo condições, não se omitem, mas lutam em favor do amor, da verdade, da vida. Pai, obrigado porque nessa hora o Seu Espírito trabalha em nós, nos fortalece no Espírito, para que possamos de uma forma sobrenatural andar conforme a Tua vontade. É assim que nós oramos, é assim que nós, gratos, com o coração aquecido, com o Espírito fortalecido, dizemos amém, amém, aleluia. Graças a Deus por esse Deus gracioso, maravilhoso. Eu espero que esse tempo tenha sido um tempo abençoado para você, porque para nós aqui foi. Que Deus te abençoe, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhosa graça, o amor eterno do Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você,
sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais.